Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre a lei dos cossenos, explicar para vocês essa importante área da trigonometria. Lei dos cossenos é uma parte da trigonometria que vai abordar triângulos que não são necessariamente triângulos retângulos, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês então como é que isso funciona. Aqui na imagem da direita está uma situação um pouco mais fácil mais limpa, né, para mostrar o teorema em si. Então eu tenho aqui um triângulo ABC e os lados opostos aos pontinhos A, B e C também são chamados de A, B e C, só que são com letras minúsculas. Então repara que o lado A, letra minúscula, é oposto ao vértice A. O lado B, com letra minúscula, é oposto ao vértice B. E o lado C, com letra minúscula, é oposto ao vértice C. É o que você está vendo aqui, ó. Os lados, o lado C, oposto ao vértice C. Ok? Bom, o que o teorema vai me dizer? O que a lei dos cossenos vai me dizer? Ela vai me dizer que se eu quiser encontrar, ou melhor, se eu tiver esse ângulo aqui como destaque, se esse for o meu único ângulo conhecido, atenção para isso, isso que é o mais importante. Se esse aqui for o meu único ângulo conhecido, eu necessariamente vou começar o teorema por este lado aqui, o lado sempre oposto ao ângulo conhecido. Então, por isso, eu vou começar aqui com a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Para que, até aqui, pessoal, é o teorema de Pitágoras. Metade da fórmula é o teorema de Pitágoras. A outra metade é o complemento, que aí é exclusivo da lei dos cossenos, menos duas vezes a repetição dos mesmos lados. Ó, aqui está b ao quadrado e aqui está c ao quadrado. Então, aqui vai ser menos duas vezes o b e o c. Ou seja, os mesmos lados que você tem aqui do lado direito dessa fórmula, b e c, você vai repetir aqui, olha, logo depois do menos 2. Menos 2 vezes b vezes c, multiplicado pelo cosseno do ângulo A. Atenção, o ângulo A é oposto ao lado A, ok? É importante, pessoal, vocês perceberem que o ângulo que eu vou utilizar, a fórmula vai terminar com o valor oposto ao como eu comecei, ao lado ao qual eu comecei. Se eu quiser trabalhar com o lado A, eu vou terminar com o ângulo A. Se eu quiser trabalhar com o lado B, eu vou terminar com o ângulo oposto ao B, que seria aqui em cima. E se eu quiser trabalhar com o lado C, eu vou terminar com o ângulo oposto ao lado C. Tá bom? Então a fórmula ela pode ser adaptada a cada triângulo que você tem. Mas essa é a fórmula básica. Não há necessidade de você reescrever a fórmula em todas as possibilidades. É só você adaptar. E já vou fazer um exercício de adaptação da fórmula e vocês vão ver que não é difícil de adaptar a fórmula para a situação que você tiver. Tá bom? Vamos fazer isso aqui utilizando um exercício. Bom, o primeiro exemplo é um exemplo clássico da aplicação do teorema dos cossenos, ou a lei dos cossenos. Vamos lá, vamos ver o que se trata aqui. Você já está vendo aí uma figura, né, onde eu tenho um mapa, e eu marquei nesse mapa 3 pontos. Tá? Um ponto aqui da América do Sul, Brasil aqui, né, lá a parte do Nordeste do Brasil, e 2 pontos mais assim, extremos da África. Okay? Um mais ao norte e outro mais ao sul da África. Okay? E aí nós vamos ver uma pergunta sendo feita a respeito desses 3 pontos que vão formar um triângulo aí. Olha só. Primeiramente, considere que a distância entre os pontos A e B seja de 3.000 quilômetros. Quem é A e quem é B está aí na sua tela. Ó. O ponto A está aqui na América do Sul e o ponto B está lá no norte da África. Então a distância entre esses 2 pontos, considere que seja de 3.000 quilômetros. E considere também que a distância entre os pontos A e C seja de 5.000 quilômetros. A e C, está aqui na tela, é a distância aqui do mesmo ponto A, né, da América do Sul, a esse ponto C, mais ao norte da África lá. Considere essas duas informações. Você vai considerar ainda que o ângulo que aparece aqui, olha, entre o segmento AB e o AC é um ângulo de 37 graus. Reparou aqui, ó, apareceu aqui um ângulo de 37 graus. Então considere isso. E agora vem a pergunta. Qual é a pergunta? Determine a distância entre os pontos B e C. Está aqui, ó, a distância entre os pontos B e C. Qual será essa distância? Repare, pessoal, que eu não tenho nenhuma informação de que esse triângulo seja um triângulo retângulo. Aliás, o único ângulo conhecido é um ângulo de 37 graus. Tá?
Eu não posso fazer nenhuma afirmação sobre os outros dois ângulos a partir disso que eu tenho aqui ainda. Ok? Bom, mas eu tenho a lei dos cossenos. Eu posso utilizar a lei dos cossenos, porque a lei dos cossenos ela é típica para esses casos, em que eu conheço dois lados de um triângulo e um dos ângulos desse triângulo. A propósito, pessoal, se você falar assim, professor, mas e se eu conhecesse dois ângulos desse triângulo? Se eu soubesse dois ângulos? Pessoal, se você soubesse dois ângulos desse triângulo, na verdade você saberia os três, porque quem sabe dois ângulos, sabe o terceiro também. É só você somar os dois ângulos conhecidos e depois ver quanto falta para chegar a 180, que você vai descobrir o terceiro ângulo também. Neste caso, a lei dos cossenos, ela pode ser usada, mas ela não é a melhor solução. A melhor solução, eu recomendo você utilizar a lei dos senos. A lei dos senos é o próximo vídeo que eu vou gravar aí, tá bom? Agora estou gravando aqui a lei dos cossenos, o próximo vídeo que eu vou gravar é a lei dos senos. Mas voltando aqui para este caso, que é o que eu tenho aqui um triângulo, tá? Esse triângulo não é retângulo, a princípio, dois lados conhecidos, um de 3.000 metros, um de 3.000 quilômetros, o outro de 5.000 quilômetros, e o ângulo formado entre essas duas linhas é um ângulo de 37 graus. E eu quero saber qual é a medida que separa o ponto B e C, lá nos extremos ali que eu escolhi da África. Ok? Qual é essa medida aqui que eu vou chamar, daqui a pouquinho eu vou chamar essa medida de X numa fórmula. Tá bom? Então vamos pegar a lei dos cossenos para aplicar. Como é que vai ser? Ó, já escrevi aqui a lei dos cossenos. Eu estou chamando aquele lado onde é o meu extremo, né, oposto ao A, né, olha onde está o meu ponto A. Então, se o meu ponto vértice A está aqui, o meu lado A é o oposto a ele. Se o meu ponto B está aqui no norte, olha, o meu vértice, o meu lado B, é esse de 5.000 quilômetros aqui. E se o meu ponto C, o vértice C, está aqui no sul, né, mais ao sul da África, aqui, então o meu lado C é esse aqui de 3.000 quilômetros. Então eu escrevi essa fórmula utilizando o triângulo que apareceu aqui para mim. A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A. O cosseno do ângulo A é esse ângulo aqui no vértice A. Beleza? Agora eu vou substituir todos os valores que eu conheço. Na verdade, pessoal, o único valor que é desconhecido aqui nessa fórmula é o valor de A. Talvez você pode falar assim, professor, mas eu não conheço o cosseno do ângulo A. Já já vou falar para você. Olha só. Substituindo os valores. O próprio A eu substituí pelo x, ok? Tem mais cara de incógnita, o x. X ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é 5.000, e C ao quadrado, que é 3.000. Então pausa aí, para um pouquinho para você entender uma coisa. É 5.000 e é 3.000. Por que eu coloquei 5 e 3? Porque é como se eu tivesse mudado de unidade. É como se eu tivesse transformado os meus 3.000 quilômetros em 3.000 megametros. Tá? É como se fosse 3.000 vezes 1 milhão de metros. Tá bom? Então, pessoal, em outras palavras, para ser mais simples aqui, eu estou cortando os 3 zeros, pegando apenas o número 3 unidades de milhar, e eu vou, então, fazer essa conta só com o número 3 e com o número 5. E o resultado que eu vou obter, no final, eu vou multiplicar por 1.000 para corrigir. Tá? Então, isso você pode fazer. Ok? Por quê, pessoal? Porque se esse triângulo ele tem 3.000 metros, 3.000 quilômetros de um lado, 5.000 quilômetros de outro, ele é semelhante a um triângulo que tenha 3 quilômetros de um lado e 5 quilômetros do outro. Ele é semelhante, tá? Mantendo a mesma proporção. Então é isso que eu estou fazendo aqui, por isso que eu coloquei 5 e 3 e não 5.000 e 3.000. E continuando a fórmula, você vai ver ali o menos 2, que é da fórmula, tá? Esse menos 2 aqui, ele sempre está na fórmula, ok? Multiplicado pelo 5, multiplicado pelo 3, que são os mesmos números que apareceram aqui, ó, do B e do C, 5 e 3. E agora aqui, ó, vezes o cosseno de 37. Pessoal, se fosse 30 ou 45 ou 60, a questão ela geralmente não fala para você os valores do cosseno nem de 30, nem de 45, nem de 60. Recomenda-se que você saiba de cor o valor do seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60. Facinho essa tabela de memorizar, né? Tem muitas técnicas para você decorar essa tabela. Mas o de 37 ninguém vai decorar.
então a questão ela vai te trazer essa informação. Ou então vai pedir para você consultar uma tabela. Vai existir uma tabela. Muitos livros aí têm essa tabela. Muitos livros vão ter essa tabela. Escrevi meio errado aqui. Ó, uma tabela. Você vai consultar isso aqui numa tabela. Ok? E vai pegar lá o valor nessa tabela, qual é o valor do cosseno de 37. Bom, eu já tenho aqui anotado, vou substituir aqui todos os valores. Repara que o 5 ao quadrado virou 25, o 3 ao quadrado virou 9, o menos 2 vezes 5 vezes 3, eu juntei tudo isso aqui, ó, menos 2 vezes 5 vezes 3, e virou menos 30. Tá? Então, virou aqui tudo o menos 30. E o cosseno de 37 graus, olhando na tabela, você vai encontrar um valor próximo, não é exato, tá, pessoal? É próximo de 0,8. É 0,79 mais uns quebradinhos lá. Eu estou usando 0,8, estou arredondando o valor do cosseno de 37. Ok? Lembrando que você vai primeiro multiplicar para depois somar ou subtrair com os outros números que estão aqui na expressão. Então vamos fazer isso aqui. Ó, se você somar, se você primeiro multiplicar, né, menos 30 vezes 8 vai dar menos 24. Bom, menos 24 com mais 25 dá 1. 1 mais 9, 10, então fica x ao quadrado igual a 10. Recomendo que você faça a conta aí, confira, tá? Mas não tem nada difícil aí de fazer. E por último, você vai fazer a operação inversa do elevado ao quadrado. Se x ao quadrado é igual a 10, o x é a raiz quadrada desse 10. Raiz quadrada desse 10, como se trata, pessoal, de uma distância entre dois pontos do planeta Terra, então essa raiz de 10 eu vou pegar apenas o valor positivo, porque em outros momentos você poderia falar, professor, mas aqui não deveria ter o mais e o menos, afinal de contas isso é uma equação do segundo grau? Sim, está certo, mas pela situação que eu estou trabalhando, eu vou usar apenas o valor positivo, tá? Porque eu estou buscando um valor positivo para a raiz de 10. Peguei aqui o valor da raiz de 10, aproximadamente, na calculadora, de 3,162. Esse é o valor, pessoal, simplificado. Por quê? Porque, lembra, eu tirei 3 zeros do 3.000, né, e tirei 3 zeros do 5.000. Portanto, se eu quiser corrigir esse valor para a realidade, eu vou multiplicar esse valor por 1.000. Multiplicando esse valor aí do x vezes 1.000, esse 3,162, eu vou encontrar aí o valor real de 3.162 quilômetros. Então, a distância entre o ponto B e o ponto C, lá na África, aqueles dois pontos que eu peguei aqui aleatoriamente, é uma distância de 3.162 quilômetros. Beleza? Então, esse, pessoal, é um chamado de exemplo clássico de aplicação das leis dos cossenos. Por que ele é clássico? Ele é clássico porque ele apresenta os dois lados de forma bem tranquila, e o lado desconhecido já é o lado oposto ao ângulo conhecido. Entenderam? O lado desconhecido, que é onde eu botei minha interrogação, ele já era o lado oposto ao ângulo conhecido. Então esse é o clássico, é o caso que eu poderia chamar aqui de mais fácil da aplicação da lei dos cossenos. Pode até falar, poxa, mas esse é o mais fácil. É que às vezes os números são grandes, né? Tem um cosseno, tem que elevar ao quadrado, tem que tirar a raiz quadrada. Então é isso que às vezes torna a questão trabalhosa. Mas em termos de dificuldade, é só aplicação, substituição direta na fórmula. Substituir e fazer as continhas, tá bom? Vamos ver um exemplo um pouquinho diferente agora. Bom, aqui agora no exemplo 2, eu vou fazer um exemplo de adaptação de fórmula. Determine o comprimento x do lado BC no triângulo abaixo. Vamos ver aqui um triângulo. Bom, você está vendo aqui o triângulo, você está vendo que tem um valor de x aqui, tá bom? Esse x é oposto ao vértice A, só, pessoal, que o ângulo que foi dado não foi o ângulo lá no vértice A. O ângulo que foi dado foi o ângulo do vértice C, que é um ângulo aqui de 60 graus. Isso significa que eu não vou poder começar a minha fórmula com o x. Não vou poder começar com o x. Eu vou ter que começar a minha fórmula com o 7 aqui, ó. Lá, eu vou ter que adaptar minha fórmula e vou começar com 7 ao quadrado é igual, aí sim, eu pego 3 ao quadrado mais x ao quadrado, menos 2 vezes o 3 vezes o x, vezes o cosseno do 60 graus. Então, o segredo da lei dos cossenos é sempre começar a fórmula com o valor oposto, com o lado oposto ao ângulo conhecido no triângulo.
tem que ter um ângulo conhecido no triângulo. Então sempre você começa com o valor do lado oposto ao ângulo conhecido. Tá bom? Vamos ver como é que fica? Ó, escrevi adaptando a minha fórmula. Então que eu escrevi a fórmula assim, ó, c ao quadrado, porque olha bem, esse valor de 7 centímetros aqui é o meu c, já que ele é oposto ao vértice C. É o lado C oposto ao vértice C. Igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, são os outros dois lados, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo C. Tá bom? Substituindo os valores. 7 ao quadrado, como eu tinha dito para vocês, eu tenho que começar por ele, é igual a x ao quadrado, que é o lado aqui oposto ao A, ok? X ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que é o lado oposto ao B, menos 2 vezes x vezes 3, vezes o cosseno de 60. Ok, vocês vão perceber, pessoal, que nessas situações vai sempre surgir uma equação do segundo grau. Aquela equaçãozinha que você usa a fórmula de Bhaskara ou outros mecanismos para achar as duas raízes daquela equação. Vamos ver aqui como é que fica? Ó, eu elevei o 7 ao quadrado, deu 49. X ao quadrado vai ficar assim mesmo. 3 ao quadrado é 9. E aqui, muito importante, ó, menos 2 vezes 3 vezes x, menos 2 vezes x vezes 3, dá menos 6x. E o cosseno de 60, lembra que eu falei com vocês que se for 30, 45 ou 60, você tem que saber de cabeça o cosseno? Eu recomendo você saber de cabeça. Pois bem, o cosseno de 60 vale meio, naquela tabelinha famosa de seno, cosseno e tangente. Tá bom? Então, o cosseno de 60 vale meio. Que eu tenho que multiplicar. Esse menos 6x multiplicado por meio, quer dizer, é a metade, né? É a metade de menos 6x, que vai dar menos 3x. Vamos ver? Bom, vai ficar assim, 49 é igual a x ao quadrado mais 9 menos 3x. Tá? Eu, na verdade, recomendo, pessoal, que vocês pausem aí e façam a conta, ver se vocês chegam lá no resultado e depois confere com o que eu fiz aqui. Tá bom? Mas vamos seguir aqui. Depois disso, eu vou organizar essa equação. Tá? Vou passar esse 49, que está aqui do lado direito, vou passar ele aqui para o lado... Perdão, 49 está do lado esquerdo, vou passar ele aqui para o lado direito. Tá? Vou jogar ele para cá. Aí fica 0 do lado esquerdo, igual a x ao quadrado menos 3x mais 9 menos 49. Vou juntar esses dois aqui, ó, o mais 9 com o menos 49. Vou juntar, vai dar menos 40. E vou reescrever minha equação. O zero estava aqui do lado esquerdo, só que botar o zero do lado esquerdo ou do lado direito dá na mesma. Então é mais simpático, né, deixar o zero aqui do lado direito. Pronto, chegamos aqui na equação do segundo grau. X ao quadrado menos 3x menos 40 igual a zero. Bom, para ganhar tempo, eu não vou fazer aqui todo o processo de resolução da equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, calcular o delta. Tá bom? Eu vou direto aqui nas raízes desta equação. Espero que você saiba aí como trabalhar, como calcular as raízes de uma equação do segundo grau. Se não souber, pesquisa aí. Tem os vídeos aqui também que podem te ajudar, tá, a achar as raízes da equação do segundo grau, usar a fórmula de Bhaskara. Mas as raízes são, repara que a soma tem que dar, utilizando a regra aqui de soma e produto, a soma tem que dar o valor de oposto do menos 3, que é o mais 3, e o produto tem que dar o menos 40. Esses dois números são o menos 5 e o mais 8. Menos 5 e mais 8 são as duas soluções. Porém, pessoal, para essa situação que está aqui na sua tela, o menos 5 não serve, porque eu estou procurando uma distância entre dois vértices de um triângulo. Essa distância não pode ser negativa. Logo, a única distância possível é essa aqui, olha, x só pode ser 8 centímetros. Essa é a sua resposta. Você vai botar lá na resposta final, x é igual a 8 centímetros. Ok? Então esse é o nosso segundo exemplo. Vamos para mais dois exemplos que nós temos aí pela frente. Terceiro exemplo e o quarto exemplo. Tá? Que aí, nos próximos exemplos, vocês vão ver de que outras formas o teorema dos cossenos, ou a lei dos cossenos, pode ser usada. Vamos ver. No exemplo 3, eu trouxe um caso em que o ângulo do triângulo é maior do que 90. Então esse é um caso especial. Tome cuidado que tem uma observação aqui que não aconteceu nos outros dois casos. Determine o comprimento da diagonal maior do paralelogramo. Está aqui um paralelogramo. O paralelogramo, como você sabe, ele tem dois lados. Os dois lados opostos são iguais e paralelos. Então, por exemplo, se aqui embaixo é 10 centímetros, aqui em cima também, obrigatoriamente, é 10 centímetros. A mesma coisa vai acontecer com o lado direito. Se ele é 5 centímetros, o lado esquerdo também vai ser 5 centímetros
obrigatoriamente. E ele está me perguntando qual é a diagonal maior do paralelogramo. Na figura aqui está muito óbvio onde é que é a diagonal maior. Mas se não ficar óbvio, pessoal, é o seguinte, a diagonal maior sempre é oposta ao ângulo maior. Esse ângulo aqui é de 120 graus. O outro ângulo aqui seria um ângulo de 60 graus. Então não pode ser dessa diagonal que ele está falando. Ele está falando da diagonal maior. Ok? Então vamos ver aqui. Ó. Essa é a diagonal maior. Tá? E eu quero então descobrir qual é o valor do x, ou seja, o tamanho dessa diagonal maior. Vamos ver então como é que a gente faz isso? Bom, aqui vai surgir um triângulo, você já viu aí, né? Um triângulo que tem um dos ângulos já conhecido de 120 graus, e a diagonal maior é x, e os dois lados são 5 e 10. Então é aquele caso típico de utilizar a lei dos cossenos. Porém, pessoal, quando o ângulo for maior do que 90 graus, nós vamos precisar de ter uma atenção a mais. Vou fazer uma observação ali embaixo sobre esse caso quando o ângulo for maior do que 90 graus. Vamos lá. É o seguinte, utilizando a fórmula, aqui eu já fui um pouquinho mais direto, tá? Sem botar o a, b, c, já fui um pouquinho mais direto, já escrevi x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 5 vezes o cosseno de 120. Ok. Geralmente, o cosseno de 120 não está nas tabelas fornecidas nos livros. Se você usar uma calculadora, ótimo, né? Você vai encontrar aí o cosseno de 120 de forma direta. Mas nas tabelas que os livros trazem, geralmente não tem ângulos superiores a 90. E aí, como é que eu faço? Como é que eu faço para encontrar o cosseno de 120 se a minha tabela do meu livro só trouxe até o 90 graus? Trouxe todos os cossenos de 1 até 90 graus. Como é que eu faço? Bom, você vai fazer isso aqui. Ó. Anotar essa relação aqui. Aqui então que tem o meu asteriscozinho aqui. Ó. O cosseno de 120, e na verdade essa regra vale para qualquer ângulo maior do que 90, o cosseno de 120 é igual a menos, ou seja, é o oposto do cosseno de 180 menos esse 120. Então você vai fazer sempre o ângulo de 180 graus, que seria o total de um triângulo, menos aquele 120. Então, se você subtrair 180 de 120, vai dar 60. O que eu estou dizendo então? Estou dizendo que o cosseno de 120 é igual ao oposto, atenção, é o oposto do cosseno de 60. Se você sabe que o cosseno de 60, e eu acredito que você saiba que o cosseno de 60 vale 0,5, meio, então agora você sabe que o cosseno de 120 vale menos meio. Ok? Menos meio. Se quiser usar 0,5, fica à vontade. Se quiser usar meio, também fica à vontade. Então agora eu posso continuar a minha fórmula ali em cima. Continuando aqui em cima, ó, 10 ao quadrado virou 100, 5 ao quadrado, 25. A multiplicação desses três números aqui, ó, menos 2 vezes 10 vezes 5, vai ser repetido aqui embaixo, ok? E agora multiplicado também por esse cosseno de 120 que eu substituí pelo menos meio. Fazendo essa última multiplicação aqui, ó, menos 2 vezes 10, que dá menos 20, vezes 5, que dá menos 100, e multiplicado pelo menos meio, atenção que eu tenho uma regrinha de sinais aqui, ó, menos vezes menos, eu vou obter mais 50, e esse mais 50, somado com 100, somado com 25, vai me dar 175. Fui um pouquinho direto aqui, mas acredito que você vai fazer essa conta aí direitinho. Vai chegar nesse mesmo resultado que eu cheguei aqui. E depois? Ora, depois você vai calcular a raiz quadrada de 175. Vai calcular aproximadamente? Depende. Às vezes as questões elas deixam o resultado com raiz. Então nessa aqui eu escolhi deixar o meu resultado com raiz. Porém, pessoal, tem que ser a raiz irredutível, aquela raiz mais simplificada possível. Por isso a gente vai fazer uma fatoração. Ó, a fatoração de 175 é essa aqui. Ó. 175 é por 5 dá 35, por 5 dá 7, por 7 dá 1. Quando eu formo uma dupla dentro de uma raiz quadrada, essa dupla vai levar um elemento dela para fora da raiz. Ok? 5 ao quadrado, a raiz quadrada de 25 né, é 5. Então você vai ter aqui ó, no resultado o 5 do lado de fora da raiz, multiplicando a raiz quadrada de 7. Então nessa questão eu decidi deixar ela no formato de raiz. Ok?
Na questão anterior, eu calculei a raiz quadrada com aproximação. Nessa aqui eu quis deixar no formato de raiz. E qual que eu devo escolher, professor? Isso vai depender da sua questão. Como é que a questão trouxe o enunciado, se ele deu essa opção, essa alternativa. Se tem as alternativas para você escolher, então aí é só você se guiar pelo que está trazendo lá, né? Se já está com raiz, você mantém raiz. Se lá está com decimal, você vai procurar aí um valor decimal aproximado. Beleza? Pronto, vamos agora para a nossa última questão, nosso último exemplo. E aí, com isso, eu acredito que você vai ter uma ampla cobertura de vários casos em que a lei dos cossenos é usada. Vamos ver o nosso último caso aqui, exemplo 4. É um caso em que agora nós vamos utilizar a lei dos cossenos para achar um ângulo do triângulo. Tá? Considere que você já conhece os três lados. Deixa eu botar aqui a figura para vocês. Ó. Você já conhece os três lados, mas não conhece nenhum dos três ângulos. E a questão vai escolher um dos três ângulos para você calcular. Ou vai escolher os três, né? Mas vamos pegar um caso aqui só. Então eu quero descobrir, a partir dessa situação, qual é esse ângulo aqui, esse ângulo alfa. Como é que eu posso fazer para descobrir o ângulo alfa? Muito bem, você vai utilizar a lei dos cossenos também. Dá para utilizar a lei dos cossenos também. Lembrando que sempre você deve começar a sua fórmula com o lado oposto ao ângulo dado. Só que, professor, aqui o ângulo não foi dado. Não foi dado, mas foi pedido. Então, vai do mesmo jeito. Então, sua fórmula vai ter que começar com 3 ao quadrado. Vamos lá? Bom, vai ficar assim. 3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 2, que são os lados, tá? O 2 e o 4 são lados, vezes o cosseno do ângulo A. O cosseno do ângulo A, pessoal, é o meu alfa. Tá? Eu chamei aqui de cosseno do ângulo A, mas é simplesmente o cosseno de alfa. Ok? Bom, fazendo os quadrados aqui, 9, que é o 3 ao quadrado, ok? 9, 4 ao quadrado, 16, fácil, 2 ao quadrado, 4, a multiplicação de 2 vezes 4 vezes 2 dá 16, lembrando que está negativo aqui, ó, 16, negativo, vezes o cosseno do ângulo A, que é o meu alfa, tá bom? Agora, pessoal, esse cosseno de A é como se fosse a minha incógnita, é como se fosse o meu x. Mas lembra, é o cosseno do ângulo, não é o ângulo ainda, tá bom? Você não vai encontrar o ângulo aqui, você vai encontrar o cosseno do ângulo. Então vamos encontrar esse cosseno do ângulo. Eu vou isolar, o que eu fiz? Peguei toda essa parte aqui, toda essa parte do menos 16 cosseno de A e passei toda ela para o lado esquerdo da equação. E o 9, eu fiz o contrário, passei o 9 para o lado direito da equação. Então ficou assim, ficou mais 16 cosseno de A igual a 20, esse 20, pessoal, é a soma de 14 mais 4, menos aquele 9. 20 menos 9 vai dar 11, então agora para achar o cosseno de A, eu vou dividir 11 por 16. 11 por 16 dá 0,6875. 6875. Aí você fala, pronto, esse é o ângulo? Não, esse não é o ângulo. Para você achar o ângulo, você agora vai ter que consultar uma tabela ou a calculadora. Se você souber usar a calculadora e puder usar a calculadora, use a calculadora. Se não, consulte uma tabela. Eu vou mostrar aqui para vocês um pedacinho de uma tabela. Ó, um pedacinho de uma tabela. Tá aqui, olha, alguns ângulos, 46, 47, 48, 49, 50. Eu peguei só o pedacinho que me interessava, tá? Lógico. Aqui tem seno, cosseno, tangente. E eu vou me concentrar só aqui na coluna do cosseno. Só na coluna do cosseno, tá bom? Se concentra aqui nessa coluna. E você vai procurar qual é o valor dos que estão disponíveis aqui que chega mais perto, o valor que mais se aproxima desse resultado aqui do cosseno de A, que é 0,6875. Bom, se você olhar com atenção, aí você vai ver que o que está mais perto, não é o perfeito, mas o mais perto, é esse do 47 graus, que é o 0,682. Os outros estão perto, mas nem tanto quanto esse. Tá bom? Com isso, eu chego à conclusão de que o ângulo alfa, aquele ângulo lá do vértice A, é o ângulo de 47 graus. Portanto, pessoal, meu resultado vai ser que o alfa vale 47 graus. 47 graus. Ok? Pronto. Então, com isso, finalizo aqui. Tá bom? Grande abraço para vocês
E quem precisar de estudar aí sobre a lei dos senos, veja aí o próximo vídeo, procura aí o próximo vídeo que também vai ter uma explicação legal sobre a lei dos senos. Valeu, gente. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.